Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu quero adorar a Deus, glorificar a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor está me dando, de poder mais uma vez me dirigir aos irmãos. E eu quero aqui trazer esse terceiro vídeo aula, né? Eu trouxe aí 2 primeiros vídeos, irmãos que assistiram aí, pôde ver, né? Sobre a última lição desse segundo trimestre, né, da Escola Bíblica Dominical, a revista CPAD, que é essa revista aqui, tá certo, irmãos? E ela é maravilhosa, porque ela traz, né, aqui está a capa dela, ela traz pra gente lições maravilhosas que nós aprendemos, né, o comentarista dela é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder das Assembleias de Deus Missão do Distrito Federal. Ele é doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Que o Senhor possa abençoar a vida do pastor, né, que se dedicou aí a nos trazer, né, uma revista tão rica em ensinamento, né, na carta aos Efésios. E para fechar a carta, né, dos Efésios, ele traz aí o capítulo 10 e o capítulo 6, versículo 10 em diante, né, que é maravilhoso nessa lição. Então, no primeiro tópico, nós falamos, irmãos, sobre o preparo espiritual do crente para a batalha, que ele vem em 2 subtópicos. O primeiro subtópico é fortalecidos no poder do Senhor. Então, o crente não tem como ir para a batalha se ele não for fortalecido no poder do Senhor. Por quê? Porque nós não temos nada. Tudo é de Deus. O poder que nós opera é de Deus. Nós também temos que estar vigilante em toda oração e súplica. Então o crente, ele tem, o primeiro passo é estar cheio de Deus, né, do poder de Deus, e estar em oração e súplica. O segundo tópico, que foi o segundo vídeo que nós falamos, é conhecendo o campo de batalha. Você precisa conhecer o terreno em que você está andando, que você vai lutar, que você vai pelejar. E também, irmãos, ele vem com 3 subtópicos. O primeiro subtópico é as astutas ciladas do diabo. Então ele é astuto. O segundo subtópico, o conflito contra o reino das trevas. Nós estamos, né, num grande conflito. E as agências da potestade do mal, né? Eles são poderosos. Então, irmãos, o inimigo, ele não é fraco, ele é poderoso, tá certo? Eles eram anjos de luz e que hoje são espírito das trevas caído, que foi expulso. Os irmãos conhecem a história. Então, eles não são fracos, não são poderosos. E os irmãos sabem muito bem que se não fosse o nosso Deus, né, nós poderíamos ser fulminados, mas nós temos a proteção de Deus, graças a Deus por isso. Nessa oportunidade, agora nesse vídeo, irmãos, eu quero trazer para os irmãos o terceiro tópico desta lição. Por isso eu dividi em 3 vídeos, irmãos, para ficar vídeo pequeno, para que os irmãos possam ver o primeiro, depois ver o segundo e ver o terceiro, que é a conclusão dessa última lição, que é falando sobre, né, o tema da lição. Vou ler aqui para os irmãos, que é a batalha espiritual e as armas do crente, tá certo? Então o terceiro subtópico diz assim: as armas espirituais indispensáveis ao crente. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Então o Paulo, ele fala aos Efésios, então ele traz para nós uma ideia que o pastor Douglas, ele, né, comentou aqui, foi muito feliz, né, em nos trazer essa lição nesse sentido, que não tem como a gente ir para uma batalha se não tiver o poder de Deus orando e suplicando, né? Também não temos condições de chegar na batalha se nós não conhecer o inimigo. Então Paulo, ele abre bem os olhos, mostrando as características do inimigo também, mostrando que nós que nós não temos nada, que tudo é de Deus, mostrando que o inimigo também é poderoso, que nós temos que ter cuidado. Por isso aí ele vem no terceiro tópico, o pastor traz aqui para nós, e ele é muito feliz,
o remédio, aquilo que nós precisamos para lutar. Estratégia. Traz aqui alguns itens indispensáveis para o crente. Porque não adianta você ser cheio de Deus se você não orar e jejuar. Você vai perder isso. Então, se você ora e jejua e tem o poder de Deus, mas se você não conhecer o inimigo, também não vai adiantar nada. Você vai sofrer muito. Então você precisa também conhecer o inimigo. E você conhecendo o inimigo, você sabe que ele é poderoso. Então você vai se preparar para enfrentar o inimigo, porque nós estamos num grande campo de batalha, porque você vai conhecer o terreno, você vai fazer um reconhecimento. Então você sabe que nós estamos num campo espiritual de luta. Então o que nós precisamos é de armas espirituais. Então aí o terceiro passo é conhecer e conhecer as armaduras que estão à nossa disposição e que o Senhor aqui nos fornece. Tudo é de Deus e Ele nos fornece, está para todos os crentes. Então o primeiro subtópico desse terceiro tópico diz o seguinte: a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano, porque Paulo via o soldado romano indo para lá e para cá, em Jerusalém, né, na região onde ele pregava, né, porque era tomado, né, todas as regiões, o Império Romano havia dominado, então o que tinha era soldado e bem aparelhado, bem vestido mesmo para a batalha. Então eles estavam todos os dias, irmãos, vestidos com as suas armaduras para uma batalha, mesmo que eles não iam para a guerra naquele dia, mas eles estavam preparados para a batalha. E assim é que o crente tem que estar. O crente tem que estar todo dia aparelhado, vestido com as armaduras que está à sua disposição, porque todo dia, irmão, nós sofremos ataque. Todos os dias, irmão, nós sofremos investida do inimigo. E nós temos que estar revestido. Nós vemos pessoas aí, irmãos, que esqueceram disso. Pessoas, irmãos, renomadas, pessoas que têm grande experiência com Deus e que hoje, irmãos, estão frustrados. Por quê? Porque achou que era super crente. Em algum momento esqueceu de vestir. E aqui vem dizendo, né, a armadura completa de Deus, que é esse primeiro subtópico. Tem que ser toda a armadura completa. Não adianta você colocar só um item dessa armadura, ou o capacete, ou só a couraça, ou só o escudo. Não adianta. Você tem que ser completo. O soldado, ele vai para a batalha, ele vai com toda a armadura. Ele vai com tudo aquilo que tem à sua disposição. Porque a armadura, ela serve para você atacar e para se defender. Então, irmãos, toda aquela armadura que o soldado tem é para se defender. E ele também tem a sua arma para atacar. Então, eu estou falando aqui da armadura, porque a armadura vai nos defender. Então, toda a armadura traduz o termo grego, que é panóplia, né? Que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Tá certo? Tá 6, 11 e 13. A orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra a potestade no ar. Então, irmão, nós não temos que inventar armas, inventar coisinha para nós achando que nós vamos vencer. Não, irmãos. Nós temos que usar as armas que Deus nos fornece. Não adianta eu criar meios para me defender, simpatia, etc. Porque os irmãos sabem que tem muitas coisas por aí que são inventadas, irmãos, que de nada adianta. Tá certo? Eu quero dizer para os irmãos que tem muitas coisas aí. Não adianta eu pegar um punhado de sal e esparramar, não vai dar certo. Isso não é armadura de Deus. Tá? Não é. Então, irmãos, nós precisamos entender o que Deus nos dispôs, o que a palavra nos mostra. E é elas que nós temos que usar. Então, eu vou dizer aqui cada uma delas, irmãos.
as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis ao soldado do Senhor. Primeiro, cingidos vossos lombos com a verdade. A verdade, cingir o lombo com a verdade. O que é a verdade, então, como um escudo, né? Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faça referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, irmãos, o que nós temos? Nós temos que ser crente de verdade. Estar na doutrina de Cristo. Quem anda na doutrina do Cristo não tem do que se envergonhar. Pode fazer qualquer coisa, mas ele está dentro da doutrina de Cristo. Então não tem como errar. A segunda parte dessa armadura, vestindo a couraça da justiça, versículo 14, né, lá do capítulo 6. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Aqui fala do compromisso de Cristo com o crente que tem isso. A couraça é aquela que você vestia ela, né? E ela tampa todos os seus órgãos vitais do soldado, todos os órgãos vitais do soldado. É isso. Isso demonstra, retrata a justiça de Cristo e a retidão do soldado na batalha. Se você é reto, se você é um cara íntegro, e aí você tem a justiça de Cristo ao seu lado, então você está com a couraça da justiça. Por quê? Porque não tem nada pode contrariar, nada pode se levantar contra você, porque você é um homem íntegro, você é uma mulher íntegra. Então a justiça de Deus vai estar sobre você. Por isso fala a couraça da justiça, né? A terceira parte é calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Versículo 15, capítulo 6, versículo 15. Confeccionada em couro, né? A meia bota, aquela que vinha até no joelho, né? Que o soldado romano não sabe, né? Então, era uma proteção para as pernas, né? Tinha solas cravejantes para dar mobiliário, ou seja, cravos altos, para que ele não escorregasse, para que ele tivesse firmeza, né? Para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Então, irmãos, fala que nós temos que estar firme para anunciar Jesus. Fala da nossa prontidão. Toda vez que vem a necessidade de nós fazermos para a obra do Senhor, nós estamos prontos para fazer. E não nada vai impedir de nós fazer, porque nós estamos firmes. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos calçados, os nossos pés, na preparação do evangelho da paz, né? Então ele nos dá isso, a firmeza do evangelho, nos proporciona a prontidão do soldado em testemunhar Jesus Cristo. A quarta parte diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé. É uma coisa, irmão, o escudo. Aí, irmão, fala daquela peça grandona que o soldado trazia no seu braço assim, que protege a sua frente todinha. E o soldado vai avançando com o escudo. Então fala da fé, escudo da fé, né? Então fala assim, ó, logo longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, das dúvidas e rebeliões e disparadas pelos diabos. Então quem tem o escudo da fé, irmãos, ele não se desvia. Ele tem convicção da vida dele, da salvação dele, ele tem convicção do que ele está fazendo.
Tá certo? Ele não se envergonha do evangelho, ele não se envergonha dos irmãos, ele não se envergonha da igreja, ele não se envergonha de dizer que ele serve um Deus vivo, porque ele tem, irmão, o escudo da fé. O quinto diz o capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça, refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção plena da salvação do último dia. Então o capacete, ele simboliza a certeza da nossa salvação, irmãos, que nós somos protegidos por Cristo, que a nossa mente, irmãos, está fixa em Cristo, na eternidade no céu, e nada vai desviar o nosso sentido, a nossa visão, aquilo que nós queremos, que é a eternidade, né? Então é mais ou menos por aí. Então é indispensável essa armadura, e ela serve para proteção. E o terceiro e último tópico aqui, irmãos, eu quero trazer para os irmãos, que fala sobre agora a ofensiva. Porque nós falamos sobre o poder de Deus sobre o crente. É de Deus. Nós falamos da oração e súplica. O crente tem que orar e suplicar. Tá certo? Nós falamos, irmãos, que nós temos que conhecer a batalha, o campo de batalha e o nosso inimigo. E agora eu falei das armaduras que nós temos que estar nesse campo de batalha, que vai servir de proteção. Mas, irmão, nós não podemos ficar o tempo todo só nos defendendo. Não é verdade? E essas armaduras aqui, elas servem para nos defender. Mas enquanto você estiver aí só se defendendo, o inimigo está te burdoando, está te dando burdoada. Então nós temos uma arma à nossa disposição, que essa é para ofensiva, para nós avançar. Não tem um versículo da Bíblia que diz que a porta dos infernos não prevalecerá contra a igreja? Porque a igreja tem essa arma à sua disposição. E a igreja, tendo essa arma, ela tem que usar. Ela tem que estar revestida, né, com as armaduras de Deus e usar essa arma. Então o terceiro tópico, o terceiro subtópico aqui, né, do terceiro tópico diz assim, ó. É imprescindível a imprescindível arma ofensiva. A imprescindível. Não tem como nós ficarmos sem ela. Tá? Finalmente, a espada do Espírito. Os irmãos que fez a leitura lá no primeiro vídeo, vai ver lá que eu fiz a leitura, vai subir lá. Né? Que é a espada do Espírito. E que espada é essa? Versículo 17, diz assim, é a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque, tá certo? É a única arma, porque a couraça, irmão, só serve para proteção mesmo. E a espada aqui, né, a espada do Espírito, ela serve tanto para você se defender como para você atacar. Só que quando você está se defendendo e atacando, você tem que estar com a armadura para que o seu corpo não fica vulnerável. Mas você precisa, é indispensável. Você não pode deixar a espada. Ela diz assim, é a única e indispensável tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante, 2 Timóteo 3,16 e Hebreus 4,12. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, que está lá em Mateus 4, 1 ao 10, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás, que também está em Mateus 10, 19 e 20, 2 Coríntios 10, versículo 4.
Veja que a espada aqui, no termo grego que foi usado quando lá no princípio da palavra, quando foi escrito, quando Paulo escreve, ela aponta para a espada curta. Não é uma espada longa, espada curta. Ou seja, você está próximo ao seu inimigo. É um confronto direto, corpo a corpo. Então, todos os dias, irmão, nossa luta é corpo a corpo com o inimigo das nossas almas. Você está achando que o inimigo fica de longe? Não. O inimigo te cara de perto. Então, por isso você é indispensável, irmãos. Nós precisamos estar usando essa palavra como espada. Porque ela é espiritual, ela é inspirada. Ela que discerne tudo, irmãos. A palavra de Deus é que nos capacita em tudo nesta vida, nessa terra. Ela nos dá orientação para nós entrarmos e sairmos em qualquer lugar. A palavra de Deus é maravilhosa. O salmista Davi, ele inicia o seu salmo. Os irmãos podem ir lá em Salmos. O primeiro salmo vai dizer sobre isso. Vai falar do homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Porque ele será como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto nas estações certas. As suas folhas não caem, mesmo em tempo de sequidão ela continua verde, é como árvore plantada junto ao ribeiro, mesmo na sequidão ela está verde. Então, irmãos, vai falar sobre o que? A espada do Espírito. Bem-aventurado o homem que tem prazer nela. Então, irmãos, é maravilhoso você perceber que o Senhor deixou à nossa disposição todas as armas, tanto de defesa como para atacar. Ele nos encheu do seu poder para nos fortalecer, para nós não perdermos a motivação. O poder de Deus, irmãos, nos fortalece e nos capacita a orar e a clamar. Agora, é nossa obrigação buscar essas armaduras de Deus que estão à nossa disposição. Deus não vai chegar, irmão, e colocar na sua vida sem se você não quiser. Deus não vai obrigar você a pegar a Bíblia e estudar a Bíblia. O Senhor quer, irmãos, que nós buscamos a Deus de fato e verdade. Que nós estudamos a palavra de Deus. Que nós estejamos, irmãos, capacitados para remanejar, para usarmos. Não importa de que lado o inimigo vai te atacar, você esteja pronto para golpear, para se defender. Deus vai te defender, vai, irmão, mas você também tem que se defender, porque Ele já deixou a arma para nós. Tem muitos crentes, irmãos, que deixa de ler a Bíblia, irmãos, de estudar. Deixa, irmãos, de procurar o Senhor através da palavra e fica atrás de profecias que não tem nenhum sentido. Eu tenho visto, irmãos, vídeos de homens e mulheres que ficam profetizando em cima de fotografia. E aí as pessoas, irmãos, estão indo atrás disso. Eu fico triste. Porque a verdadeira profecia é a espada do Espírito. Ela é a arma que nós temos, irmãos, para nos defender e para nós atacarmos. Se Deus, irmãos, quiser falar com você através de profecia, usar alguém, Ele vai levar na sua casa. Ou lá na rua onde você estiver, no ônibus, no seu carro, aonde for.
Agora essa questão do cara fazer um vídeo lá, uma live e ficar profetizando na sua fotografia, são profecias vagas, que não tem nenhum fundamento bíblico, irmãos. Nós precisamos, irmão, de toda a armadura de Deus para nos defender disso, irmão, que o inimigo, irmãos, ele está vindo desse jeito, irmãos, é com o sapatinho de algodão. Irmão, nós temos que conhecer o inimigo, o campo que nós estamos. Nós estamos num campo espiritual da maldade, irmãos. Nós estamos na terra e nós temos que estar revestido de toda a armadura de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Até quando a igreja vai acordar? A que dia que nós vamos acordar, irmão, que Jesus, irmãos, já deixou tudo para nós? Irmãos, vamos acordar. Jesus nos ama, Jesus está, irmãos, triste com essa geração, irmãos, que está fazendo o evangelho, irmão, comércio, usando a igreja, tirando a lã da igreja, com essas profetadas de mentira, irmãos, pelo amor de Deus. A espada da justiça, a palavra de Deus, usa ela. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que compartilhe esse vídeo, irmão. Tá? Manda para mais pessoas, manda para aqueles que estão precisando, irmãos. Porque a palavra de Deus é que cura, é que salva, é que liberta, é que leva para o céu, ela é que nos defende, irmãos. A palavra de Deus é aquela que dá condição para nós atacarmos. Porque se nós recuarmos, o Senhor não vai ter prazer. Mas nós com a palavra, nós vamos atacar, nós vamos vencer em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Que Deus possa dar aí esse resto de semana abençoado. E que Deus abençoe todos aqueles que estão inscritos aí no canal em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar toda a sua casa, a sua família em nome de Jesus Cristo. E aquilo que Ele tem para você. As promessas que Ele já te fez, tá? Não se esqueça, Deus vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir. Não é eu não, irmãos, é a Bíblia. Eu não estou profetizando, eu estou falando da Bíblia. E a Bíblia é a profecia para você nessa noite, a palavra de Deus. Todas as promessas dEle serão cumpridas na sua vida, porque foi Ele que prometeu, não foi o Renato, tá bom? Então que Deus em Cristo abençoe os irmãos, amém? A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.